é importante você interpretar os sinais da comunicação não verbal, você interpretar o que está além das palavras. Não é simplesmente você pegar um sinal ou outro e já tirar alguma conclusão. E por que é tão importante você analisar? Por que eu fico falando de comunicação não verbal aqui o tempo todo com vocês e mesmo que a pessoa não tenha que falar nenhuma palavra? É simplesmente porque quando uma mensagem ela vaza muito mais em relação à porcentagem no não verbal do que no verbal. Existe uma regra criada, a regra 73855, criada pelo Dr. Albert Mehrabian. E nele ele define que 7% do vazamento da comunicação é verbal, ou seja, as palavras, 38% é paraverbal, ou seja, a voz, e 55% tem a ver com linguagem corporal. E é isso que eu vou estar te ensinando a analisar nesse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos para o primeiro aspecto, que é em relação à voz. Tá? Em relação à voz, você vai analisar primeiramente em relação à velocidade da fala. A pessoa está falando mais rápido que o normal ou ela está falando mais devagar que o normal? Falar mais rápido pode ser uma situação de desconforto. Já percebeu que pessoas, quando elas têm medo de ser interrompidas, elas tendem a começar a falar muito mais rápido de uma vez só. Inclusive tem muita gente, é capaz que você faça isso mesmo. Se você faz, deixa aqui nos comentários, só para a gente trocar essa ideia. Falar muito mais devagar pode ser uma questão de estar escolhendo muito bem as palavras que vai utilizar. Isso pode ser comum, por exemplo, durante a mentira, caso a pessoa seja pega desprevenida. Em relação a pausas, a pessoa está fazendo mais pausas que o normal, pausas mais duradouras que o normal, pode ter a ver também com a questão de escolher muito bem as palavras e pensar bem nelas antes de começar a falar. Outra coisa que pode acontecer é o excesso de as e as, quando a pessoa tenta meio que ganhar tempo antes de continuar a argumentação, antes de continuar a história dela, por exemplo. Então ela vai estar contando, não, porque eu estava ontem à noite no jantar, e aí depois disso eu fui para casa. Percebe? Não funciona muito bem, a pessoa está ganhando tempo antes de continuar a história dela. O segundo aspecto que você pode analisar é em relação à postura. A postura está aberta ou ela está fechada? Geralmente a postura tem muito a ver com a aceitação do que está no externo, ou seja, se você está confortável, se você está gostando de algo, você tende a manter o seu corpo aberto. Se você não está gostando de uma ideia, por exemplo, você tende a fechar o seu corpo, cruzar os braços, se encolher. Proteger o tronco é muito comum também. E também é uma questão que transmite muito segurança ou insegurança, conforto ou desconforto. Um exemplo muito claro disso é você pegar o fiel do passado que está aparecendo aqui agora na sua tela e o fiel de agora. Antes eu era extremamente tímido, extremamente desconfortável em qualquer tipo de ambiente que tivesse pessoas desconhecidas, então eu colocava o meu corpo muito fechado ali, protegendo o tronco, com o ombro bem caído mesmo. Hoje eu já me sinto mais confortável e consigo manter a minha postura aberta a maior parte do tempo. O terceiro aspecto é em relação aos gestos. A pessoa está gesticulando mais ou menos do que o normal. Pessoas que estão gesticulando bastante, elas tendem a estar mais no controle da situação, desde que esses gestos eles estejam em sincronia com o que está sendo falado. Uma pessoa que quando ela está tomando muito cuidado com as palavras que ela vai utilizar, ela tende, na verdade, a diminuir a quantidade de gestos, porque ela está utilizando a maior parte do tempo dela para escolher as palavras ali. Outra coisa que você pode analisar são os chamados tiques ou gestos manipuladores, em que a pessoa fica se coçando, fica massageando o pescoço, até mesmo batendo os dedos na mesa. São gestos que geralmente são associados ao desconforto, embora tenha uma outra análise que pode ser feita que associa eles ao conforto, mas aí é algo bem mais avançado. E também é importante você analisar a abrangência do gesto. Algumas pessoas gesticulam muito porque estão no controle da situação. Outras gesticulam porque simplesmente não sabem o que fazer com as mãos. Então eles começam a gesticular para todo lado, mantendo fora da caixa aqui, que eu chamo, né, que é essa região aqui mais do tórax. Então a pessoa começa a gesticular para fora e gesticular demais, meio que sem controle, sem saber o que está fazendo de verdade.